Olá, você que está nos assistindo mais uma vez aqui, obrigado pela sua atenção. Hoje eu estou aqui com meu amigo José Geraldo Celani, que eu conheço há muito tempo, né? Que as nossas famílias já se entrelaçaram em negócio, em amizade, desde, não podemos nem falar quanto tempo, né? Não convém, né? Eu me lembro muito que eu ia muito com meu pai lá na fazenda do seu avô, na época que a gente criava gado, pelas imediações ali. O Zé, o Zé é nosso diretor, né, que tem raízes profundas do agro desde sempre, né, mas eu vou deixar ele falar como é que são essas raízes aí, de onde que vem, qual que é o envolvimento seu, né? Ah, Bom, Vinícius, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E é um prazer muito grande de poder falar alguma coisa sobre as nossas experiências aí pela vida, né? Eu, como sempre, né? Como você estava vendo outros entrevistados, desde 1 ano, 2 anos de idade, eu estava na cabeça do arreio do cavalo do meu avô, que é o grande responsável por hoje e sempre, né? Eu tá envolvido no meio rural. O avô sempre foi um cara que morou na terra, que viveu dela e trouxe a gente para perto, né? Depois meu pai, mais tarde também, teve essa oportunidade de a gente ficar junto. Lógico que aí tem sempre uma discórdia, alguma coisa desse tipo aí, mas para minha vida, e eu estou sempre mais vivo quando eu estou lá na zona rural, quando eu estou lá na estrada, quando eu estou lá montada num cavalo. Isso para mim me traz uma vida, sabe? Me traz lembranças que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder ter vivido isso. É uma infância, uma juventude rica demais e sempre tendo os valores da terra como os nossos valores, né? Então, é um prazer muito grande fazer parte é, disso mesmo. é, ô Zé, é uma atividade muito desafiante, né? Que não é fácil, né? Eu tô te ouvindo falar aí, lembrando aqui, assim, também na minha história, né, de junto com o pai, participar de tudo, né, na fazenda, né? Então, assim, desde criança a gente aprende a conectar com a natureza, né? Toda hora a gente tá olhando para o céu, se vai chover, como é que tá o tempo, se o sol tá bom, né? Se as plantas, se o pasto ou se a lavoura tá ok, se a chuva vem na hora certa, se eu vou poder pulverizar amanhã, se vai ter tempo para pulverizar. Eu vou te Então, falar. assim, a conexão com a natureza aumenta, né? Quem está no campo sempre tem evidenciado essa conexão com a criação, né? Que é Olha, um privilégio. sempre um privilégio. Eu vou te falar. Eu ia para a fazenda e passava muito tempo lá com meu avô, com a minha avó, e assim cedia, minha avó já batendo na corda do barco, vamos levantar, vamos correr o gado ali e tal. Meu avô ia pro curral muito cedo, né? Sempre foi assim. E a gente almoçava lá pelas 10 horas, aí É, vamos, vai correr o gado ali, depois vai trazer o cacho de leite, que é o que meu avô mexia na época, e mexeu muito tempo. Aliás, há 50 anos atrás ele fazia queijo, né? Não tinha depois que apareceu, infelizmente, a extinta o Cooper Valley. Verdão. E aí ele passou a fornecer o leite, pois tinha aquele queijo, aquele requeijão branco, aquele requeijão moreno. Então isso tudo foi entranhando nas minhas veias e fez com que mais tarde eu seguisse esse caminho. Fiz a faculdade de zootecnia na FASU, também um curso de pós-graduação em agronegócio na FASU também. E depois trabalhei, passei por Girolando, passei pela BCZ e deu uma escorregada, fiquei um tempo no banco por falta de oportunidade, já tinha me mexido na fazenda, que é um desafio muito grande, não é para qualquer um. A vida do produtor rural é muito sofrida. Esse negócio que você está falando, a gente estava comentando agora mesmo. Rapaz, você planta, você tem um gado, você não sabe. Hoje é lógico que a gente tem muito mais condições de saber, previsão de tempo, o que que vai. Você tem redes que te mostram valores, o que que você pode plantar, o que que você pode vender. Então aquilo.
naquela época não tinha isso. Então era tudo vamos dizer assim, na inspiração, no sentimento, no feeling, para poder realizar essas coisas. Mas graças a Deus eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa vida do meu avô e meu pai. A gente suceder eles, né? Isso é uma coisa que a mim também me enche de. Pô, você pode dizer que de orgulho também, né? De fazer parte dessa linha sucessória aí que tem que levar isso adiante. Porque alguém tem que levar isso adiante, né? Tem, infelizmente, vi até um diretor nosso comentando aqui, é uma preocupação muito grande a sucessão familiar. É uma coisa que a gente tenta e às vezes não consegue. Porque não é fácil só você chegar e pedir para o seu filho seguir. Isso aí é uma coisa até assim fácil de compreender por que é essa dificuldade, né? Então, se você tem, como a gente estava dizendo aqui, tantos desafios no campo, embora a gente tenha identidade com ele, goste daquele ambiente, daquela vida, são tantos desafios. Por outro lado, o que as cidades oferecem de facilidades, de ofertas de conforto, de facilidade, de atividade, é muito grande. E os meios de comunicação de hoje deixam isso muito evidente, muito claro, né? Então, essa dificuldade de sucessão também, ela se estende na sucessão do trabalhador rural. Porque hoje está uma dificuldade de se encontrar vaqueiro, operador de máquina. Porque os filhos não querem. Os filhos dos atuais, dos que passaram lá como operadores, como vaqueiros, eles não querem mais se calar. Não. Eles querem ficar na E cidade. olha que hoje a gente tem uma condição muito melhor do que antes. Nossa, Acho que um primeiro start que teve foi aquela TV por satélite. Então, qualquer lugar que você tivesse também tomar, aí começou aquele rural, não sei o quê. Aquilo ali já trouxe informação para os produtores. os leilões que eles assistiam pela TV satélite, você pegava a parabólica. Ninguém era mais pego desprevenido lá em preço de bezerro, preço de gado, né? Mas graças a Deus, e não é o suficiente ainda, nós melhoramos muito, temos muitas informações. Mas eu me lembro do meu avô, quando ele casou, o pai dele mandou ele para uma parte da fazenda, um saco de arroz na cabeça do arreio e volta, só. Então, quer dizer, tudo que você queria, tudo que você precisava, você tinha que produzir ali dentro da fazenda. Uma coisa que eu me lembro que ele falou que vinha aqui buscar era o açúcar. Tinha alguns que me falavam que tinham mais coisas. Eles compravam na cidade alguns o açúcar, né? Outros faziam o açúcar lá, o mascavo. Mas era a botina e o querosene. Tinha o querosene para as lamparinas e a botina, né? Mas eu passei por isso tudo, né? A gente tinha lamparina, depois passou para aquele lampião com um vidro em volta. Aí foi a maior revolução quando teve o lampião a gás, não a gás, aquele bujãozinho com aquela camisinha e aquilo ali, pô, aquilo ali foi um grande avanço. Foi um grande salto, né? Que a gente. Eu assisti isso também. A gente não tinha aquela, porque muita fazenda tinha aquele motor diesel, né, que gerava eletricidade, né, o gerador, e nós não tivemos as oportunidades. Então nós tivemos que viver com isso. E eu vou te falar um negócio, era muito prazeroso, velho. Era muito prazeroso. Era uma aventura, né? Era uma aventura. Deixou muita história pra gente contar pros filhos. A nossa base é tanto material quanto espiritual, como caráter, vem dessa época. Bem dúvida, não. E eu gostaria de falar uma coisa também, que muitas pessoas, a maioria não sabe, quando se fala do agronegócio, o produtor rural, ele é um elo do agronegócio. Talvez, ou não, vou mudar. Com certeza, o elo mais importante da cadeia do agronegócio é o produtor rural. Consciente por você. Então, a gente, quando se fala em agronegócio, o pessoal só pensa em riqueza, só pensa em carrão, não sei, isso não é verdade. A maioria dos produtores rurais em Uberaba, Minas e o Brasil como um todo, são pequenos e médios produtores que vivem na dificuldade. E os grandes também estão em dificuldade. Claro. Não tem ninguém que está na facilidade, não.
E eu consigo com você pelo seguinte, se a gente vai analisar, falar de agronegócio, né? Que aí está contemplado todo o produtor rural, da porteira para dentro, a indústria Isso. de beneficiamento de produto agrícola e a indústria de insumo. Sim. Adubo defensivo, marca, tudo isso é agronegócio. Aliás, o primeiro elo é a produção do insumo, né? Mas sem produtor rural, não existiria nenhuma outra. Como eu tenho dito, né, você já ouviu falar isso há muito tempo, que o produtor rural já existe há mais de 10 mil anos. Sim. Há 10 mil, 12 mil anos atrás não existia fábrica de adubo, de defensivo, de trator. Tudo que veio a existir depois, nesse sentido, veio porque existe alguém no campo produzindo comida. Sem dúvida, né? Então, tira esse elo aí, ó, se não tiver mais indústrias de adubo, de defensivo, de trator, vocês podem ter certeza, vai comprometer a produção, mas ela vai continuar. Como ela existiu muito tempo sem esses Eu ia outros elos. falar, existiu com maior dificuldade, com menor produção, mas existiu. Mas existiu. E a humanidade se desenvolveu a partir dali, né? Então eu não estou querendo desmerecer ou diminuir o valor e a importância dos demais elos, que são extremamente importantes e indispensáveis, mas tudo começou com o produtor rural há 10, 12 mil anos atrás. Ô Vinícius, até isso foi dito por você na posse. Na posse a gente ouviu essa fala sua. E eu queria dizer um negócio. Aqui em Uberaba, no estado e no Brasil como um todo, eu sinto falta de mais indústrias para que a gente possa já exportar um produto com valor agregado. Porque você vê o caso, por exemplo, se não me engano, da Alemanha, que é um dos maiores, se não o maior produtor, exportador de café do mundo. E o que eles plantam? Eles não têm nenhum pé de café plantado no território deles. Eles são realmente os maiores exportadores de café fino, café de cápsula, café solúvel e cafés especiais. Não tem nenhum pé de café. Por isso eu acho. Aí eu fico perguntando até assim para os produtores de café, né, nos nossos interlocutores, será que nós somos tão incompetentes que nós não conseguimos pegar o café nosso e fazer isso e comercializar? Aí eles que estão mais próximos da cadeia dizem o seguinte, olha, é claro que nós já tentamos fazer isso, mas a carga tributária, as dificuldades que incidem em toda essa cadeia do beneficiamento, nós não chegamos competitivos no mercado internacional. Então a culpa é do produtor, a incompetência é nossa brasileira. Não, é do nosso arcabouço tributário, que tira a gente da competitividade. Então, nós estamos entrando num assunto aqui que é muito importante, eu queria abordar com você também, para te ouvir, como é importante o associativismo, como disse o Peixoto aqui, uns dias atrás, para a gente poder lutar, aonde preciso for, para a gente conseguir alcançar essa competitividade. O mesmo a gente pode falar para outros setores da nossa economia. Nós somos o maior exportador de minério de ferro do mundo, mas nós somos importadores de aço. Por que a gente não faz isso aqui? A razão é a mesma, né? As dificuldades, os empecilhos, principalmente tributários, que inviabiliza a gente processar os produtos primários que a gente tem aqui, tanto os minerais quanto agrícolas. Olha, a gente vê de 2, 3 anos para cá a dificuldade, por exemplo, do produtor ter acesso ao crédito. Ele está diminuindo e está tendo mais ceno, né? Está ficando mais difícil você acessar o crédito. E mais caro. Como é que a gente vai tentar fazer uma industrialização do produto, agregar valor isso, se a gente não tem um incentivo, ou pelo menos que seja um financiamento justo, como para todos, sabe? Infelizmente, e atualmente, nós não temos isso. Eles não estão preocupados com a gente, aliás, muito pelo contrário, né? Eles estão fazendo uma guerra contra o produtor rural, contra o agronegócio, contra o Brasil. E sempre querendo aumentar mais a carga tributária nossa, né? Dificultando sobre todos os aspectos a atividade do produtor rural, sabe? E aí, voltando à sua fala do associativismo, pela primeira vez eu participo de uma diretoria do Sindicato Rural, já era sócio, mas nunca participei,
E me traz muita felicidade estar à mesa com pessoas das mais variadas, mas das mais variadas, Atividade rural, né? Tem das gente. mais atividades rurais e indústria, ou seja lá o que for, o mesmo É. de profissões diferentes que estão lá dentro e cada um colabora de uma maneira diferente, para que no final a gente tenha um todo muito mais forte, com muito mais visão de outras, a visão das outras pessoas. Isso para nós é muito bom. E o produtor rural, eu conclamo, chamo, peço para que se associe ao sindicato rural. É muito importante não só o que o sindicato oferece para os produtores, para os não produtores que podem ser sócios também, como a política. Se queira ou não queira, a política ela está sempre envolvida. E para que o produtor rural seja representado, primeiro começa no sindicato rural e depois que a gente eleja pessoas que estejam ligadas ao nosso meio para que defenda a nossa classe. E que pressionem que os que já e para que os que já estão lá, né, Zé, também atendam às demandas nossas, né? Então, assim, o Zé Geraldo trouxe um aspecto aqui que a gente ia entrar nele agora, né, Zé? Da importância do associativismo, porque, só recapitulando aqui, o Uberaba sempre teve o sindicato, um dos sindicatos rurais mais expressivos do Brasil. A nossa entidade é uma das entidades associativas, atividades representativas de classe mais fortes no município também. Então a gente tem que entender a força, esse valor que a gente tem e nos valer dele em busca dos interesses e dos direitos nossos. É união, E né? cada vez, quanto mais pessoas em torno do nosso sindicato de produtores rurais, quanto mais tiver, mais força a gente tem para tomar decisões e para pressionar. Claro, eu vi até aqui o Zé Neto, achei muito bacana os jovens já irem se acostumando e fazendo, começando a fazer parte do sindicato rural, para que isso não se perca no tempo. E eu vou fazer um desabafo aqui, sabe? A gente luta pra caramba, a gente sofre, vamos dizer assim, é um karma do produtor rural, mas que ele faz, não reclama, de sol a sol, tá chovendo, não tá, de toda maneira o produtor tá lá no pé do eito, então a gente não pode deixar que outras pessoas que não conheçam as atividades critiquem. E tomem decisões por nós. Claro, a nossa, o sindicato é o começo de tudo. É ali que a gente vai fazer projetos, fazer planos, saber quais são os problemas do produtor para que a gente consiga ajudá-los. Ô Zé, você está me dando uma ideia aqui, ó. A gente pode lançar essa ideia. Não existe lá na BCZ BCG BCZ Jovem? Nós vamos ganhar, então, o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba Jovem. Um jeito da gente trazer o jovem, sendo eles filhos de produtores ou não, para poder conhecer o setor, conhecer a instituição, já tomar pé do que é. Porque um dia nós não vamos estar lá, os anos nos suceder. E nós temos que preparar essa juventude para isso. Concordo, fico muito feliz com essa ideia sua e vamos colocar em prática, né? Para a gente ir para os finalmente aqui, Zé, que palavras finais você gostaria de deixar aqui para o nosso produtor, que é associado, o que não é associado também, e para quem é urbano, ou quem não é, quem é ruralista, né? O que você queria deixar de palavras finais ali? O Vinícius, primeiro que peço que os produtores rurais se inscrevam, se tornem sócios do sindicato rural. Vou te falar um negócio que às vezes me incomoda, mas uma boa parte do Brasil, ela tem um pezinho na terra. Já foi, já viveu, veio para a cidade. A gente teve um êxito muito grande, né? E eu gostaria que
a gente fizesse um projeto de aproximar o campo da cidade, para a cidade entender o cidadão comum que tem o seu trabalho e outra atividade, entenda qual é o trabalho do produtor rural, qual é o sofrimento e que a renda do produtor rural, na sua maioria, não é o que o pessoal pensa, não é uma vida fácil. Então a Uma gente. vida de risco, É uma, e é, atividade de alto é uma risco. atividade de alto risco e mesmo assim o pessoal continua na zona rural produzindo. Então, convocando o pessoal para conhecer o sindicato rural, a estrutura dele, que é complexa, e se tornem associados. Muito bem, isso aí é o melhor dos mundos, né, Zé? Eu digo assim que quem é o urbano, né, como a gente falou aqui, no mínimo deveria reconhecer, né, o esforço que a gente faz e entender que ele só está aqui desenvolvendo uma atividade estritamente urbana porque tem alguém no campo trazendo para ele o alimento dele nas horas certas, né, sem ele ter que se preocupar com isso. Claro. Isso aí por si só, já esse reconhecimento, essa se constitui como se fosse uma defesa da nossa classe e da nossa atividade. A gente saber que quem está na cidade entende e respeita e apoia a atividade rural. Eu só acho que a nossa aproximação do meio urbano ela tem que ser feita com sabedoria e não, nós não podemos ir para o embate. A gente tem que mostrar de uma maneira até cordial como é a vida de um produtor rural e a importância vital dele para a sociedade como um todo. O nosso projeto Saracura, idealizado pelo nosso diretor Platão Piller, né, fez isso com muita maestria. Talvez o que a gente precisa, então, é dar um impulsionamento, né, uma revitalização no projeto Saracura, porque é uma via de acesso muito interessante para a gente cumprir esse objetivo que você acabou de traçar. Todo setor precisa de se aproximar da população e nós não somos diferentes disso. Exatamente. Eu quero te agradecer no seu tempo que você disponibilizou aqui para a gente, agradecer você que está nos assistindo até agora e reforço aqui o chamado para os produtores rurais que não são associados, que venham conhecer a sua casa e fazer parte desse grupo. Muito obrigado. Obrigado.